Muito bem, estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, ciclo 2, ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e nós vamos estudar a lição que é Religiões Mundiais. Se você é aluno da ETAD, você pode entrar na sua plataforma do aluno e vai ver essa nova matéria chamada Religiões Mundiais. Nessa matéria, ela é um pouco diferente das demais. Normalmente, as matérias são 10 lições, mas nessa daqui nós vamos ter 12 lições, onde iremos cobrir todas as religiões fundamentais do mundo, não é? Religiões mundiais, esse é o tema da nossa lição. Só para que você, aluno, tenha uma ideia do que nós vamos cobrir, na lição 1 e 2, nós iremos cobrir, lição 1 e 2, que é a unidade 1, iremos cobrir fundamentos da religião e vamos cobrir o animismo, uma religião tradicional. Na unidade 2, nós iremos cobrir o hinduísmo e o sikhismo, lição que será 3 e 4. Na unidade 3, vamos cobrir religiões da Ásia Oriental, o taoísmo, o confucionismo, o budismo e o shintoísmo. E na unidade 4, iremos cobrir as religiões do Oriente Médio, como o judaísmo, o islamismo, o cristianismo e algumas crenças aberrantes, que será a nossa lição de número 12. Então, vamos à lição de número 1, Fundamentos da Religião. Fundamentos da Religião. Unidade 1, a religião elementar. Fundamentos da Religião, lição 1. Ao retornar à sua pátria, certo missionário apresentou junto à Junta de Missões um estudo que ele fez sobre as religiões mundiais, em especial aquelas praticadas no campo em que trabalhara nas últimas décadas. No trabalho missionário, ele incluíra sua própria abordagem aos adeptos daquelas crenças. Conforme se podia ler nas páginas daquele documento, o evangelista missionário dizia a cada homem ou mulher com quem podia conversar que Cristo é o cumprimento dos desejos humanos. Apesar de tudo, a junta missionária insistiu que aquilo era um erro. Para aquele conselho, os missionários estavam no campo para destruir os deuses estrangeiros e não para escrever a respeito deles. Não poucos obreiros tendem a embalar todas as religiões estrangeiras em um único pacote e etiquetá-las com rituais de povos ignorantes. Isto denota o entendimento errôneo de que outros povos são formados por seres humanos que passam seus dias sentados com as pernas cruzadas, vivendo sem objetivos. Entretanto, nada mais justifica essa postura, tantas vezes xenófoba, que podemos assim rotulá-la, e não há como manter essa postura ainda hoje. Os meios de comunicação e transporte reduziram o mundo a não mais que uma aldeia global. É fato que os muitos milhões de devotos de outras religiões dispensam as suas crenças tanto ardor quanto qualquer cristão. Dessa forma, o papel do evangelista ou do missionário nunca foi destruir os deuses estrangeiros, mas pregar o único Deus a todas as nações. A partir de agora, serão considerados critérios daqueles que definem uma religião. Serão abordados os motivos aos quais a religiosidade é considerada uma experiência universal. E essa lição é dedicada às diferenças nas abordagens dos movimentos religiosos observados como diversos povos. Em Levítico 10, 1 e 2, lê a triste história de Nadab e Abiú.
filhos do sacerdote Arão, que foram mortos pelo Senhor quando se apresentaram diante dele com fogo estranho. Aqueles homens ousaram aproximar-se de Deus a partir de seus próprios entendimentos e especulações. Ao invés de se achegarem a Deus, eles perderam suas vidas. O fogo, em todas as religiões mundiais, é tido como uma medida de adoração ou honraria, quer no sacrifício, nos incensos ou nos memoriais. E cada religião apresenta-se como centelha da verdadeira comunhão com Deus, porém todas são fogo estranho ao Senhor. Somente há uma forma de o homem aproximar-se do Criador, oferecendo seu próprio corpo como sacrifício vivo ao Senhor, e isto por intermédio de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa lição, nós vamos ter 5 textos. Primeiro, vamos dar definições de religião. Texto 2, vamos falar da universalidade da religião. Texto 3, vamos falar da origem das religiões. E texto 4, da abordagem das religiões. E texto 5, o propósito das religiões. Então, vamos começar com a definição de religião. Vamos ao objetivo 1, significado de religião. Religião é uma palavra de difícil definição. Mesmo os grandes estudiosos do tema encontram dificuldades em tecer definições para o termo. Certamente há acepções que bem atendem à realidade do cristianismo, mas que não contemplam o budismo. Para o hinduísmo, emprega-se uma definição sobre religião que não serve ao islamismo. Por essa razão, esse livro adotará uma definição ampla, mas que não descaracterize o que de fato seja a adoração do verdadeiro Deus. Segundo o IAS, o dicionário, religião é culto prestado a uma divindade, crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal. Esse culto, que é a manifestação de fé, implica em compromisso com Deus da devoção. Essa conduta obedece preceitos, conforme os escritos sagrados de cada religião. A pergunta 1 compõe uma definição para a religião, tendo por base aquela oferecida por Verbete do dicionário Roais. Bom, aqui seria essa parte em negrito: culto prestado a uma divindade, a crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal. Vamos à etimologia da palavra religião. Provém de uma raiz latina do verbo religare, que significa amarrar, atar firmemente, e tem conexões com o ligare, no sentido de ligar ou de atar, colher ou observar. Aqui chegamos à ideia de comprometer a obedecer às exigências de uma mensagem divina. Religião, vamos à pergunta 2, religião provém de uma raiz latina que significa, aqui podemos colocar a letra B ou C, né? Colher, amarrar, observar. Mas vamos ficar com a primeira palavra aqui, no sentido de catar ou amarrar. Então, letra A é a mais correta. A religião ulterior. Segundo Paul Tillich, a religião é a realidade ulterior, aquilo que é derradeira preocupação. Para Tillich, uma religião é o mais fundamental dos valores do homem. Por ser muito ampla essa definição, ela acampa a ideologia e outras crenças dificilmente reconhecidos pelos estudiosos como religião. Por exemplo, homens devotos à pátria ao ponto de morrerem por ela, segundo essa definição, seriam religiosos em vez de patriotas. O próprio marxismo é possível de ser chamado de religião dentro do conceito de Tillich.
Em sentido contrário, o cristianismo não seria mais que uma mera ideologia. No entanto, o viver cristão demanda um compromisso de fé com o Senhor Jesus, e isso vai muito mais além dos limites do sistema ideológico. Vamos à definição de religião como realidade ulterior é fraca, pois pode incluir ideologias tais como o marxismo e o patriotismo, letra A. Ou também a D, uma religião é fundamental para os valores do homem. Aqui. Vamos aos critérios da religião. Os propósitos desse livro implicam na indicação de alguns critérios necessários a um sistema chamado de religioso, ponto de vista do teísmo. Vamos a alguns critérios. Primeiro, obediência. Uma religião requer certas exigências que os seguidores devem obedecer na sua prática e reconhece todos os deveres como mandamentos divinos. Isso foi Immanuel Kant quem definiu. Confiança. Uma religião requer que seus membros expressem confiança na deidade, que acreditem na deidade, satisfaçam as necessidades da vida. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Dependência. Uma religião requer que seus adeptos dependam da deidade para satisfazer alguma necessidade emocional, espiritual ou física. A essência da religião é um sentimento de dependência total. Schleiermacher deu essa definição. Reverência. Os seguidores de uma religião consideram a deidade como referência a respeito. A reverência é, portanto, um relacionamento entre eles e a deidade. Conforme disse William James, a religião consiste nos sentimentos, nos atos e nas experiências dos indivíduos no tocante à sua situação diante daquilo que consideram divino. E por último, transcendência. A religião dirige seus seguidores a um poder que vai além daquilo que é humano e natural. A religião é aquilo que, independentemente do bom senso e do raciocínio, capacita o homem a aprender o infinito. Quem deu essa definição? Max Miller. Vamos aplicar esses critérios ao cristianismo e indica por que ele é classificado como religião. Bom, podemos definir o cristianismo como religião porque requer obediência a Deus, confiança, bem-aventurado confia no Senhor, dependência, nós dependemos de Deus, reverência, devemos guardar os nossos pés ao entrar na casa de Deus, e transcendência. Podemos então definir o cristianismo como uma religião porque abrange todos esses aspectos. Vamos, os muitos rituais praticados nas tantas igrejas cristãs, hoje pode confundir a muitos crentes, tais como liturgias, de fato fazem parte da religião? É a pergunta. Questionamentos como esse se tornam mais frequentes a partir dos avivamentos ocorridos no século XX e já no princípio do XXI. Entre os evangélicos menos tradicionais, os ritos costumam ser em menor número que nas igrejas históricas, por exemplo, do protestantismo e de igrejas católicas que seguem uma liturgia metódica. Há quem condene veemente a prática de ritos, porém é o coração de quem presta o culto é que conta. Ninguém é salvo pelos rituais do cristianismo, mas somos salvos pela graça de Deus. Nesse aspecto, o cristianismo é diferente de qualquer outra religião. Vamos então à pergunta 5. Por quais motivos se costuma dizer que o cristianismo não é uma religião, mas uma pessoa? Religião é ritual, Cristo é realidade. Bom, podemos definir o cristianismo não como religião, pelo fato de envolver um relacionamento com Cristo, e não somente um segmento de ritos
métodos aplicados a muitas religiões. Vamos a inclusões da religião. No sentido material, há diversos detalhes típicos de um sistema religioso, como objetos sagrados. Os objetos considerados sacros para as religiões podem variar muito. Vão além de montanhas, relíquias, pedras, árvores, fontes de água. Algumas dessas coisas são guardadas em templos, outras adoradas no lugar em que estão. Muitos movimentos religiosos utilizam-se de móveis, de vestimentos especiais do culto. Há também os escritos sagrados. No caso dos hindus, tem a Bhagavad Gita. Os Sikhs, o seu Granth. Os cristãos, a Bíblia. Os muçulmanos, o Alcorão. Cada um desses objetos tem o seu valor religioso reconhecido pelos movimentos que os adoram. Outra coisa que define, pessoas consagradas. É comum em todas as religiões as pessoas que atuam como ministros, sacerdotes, profetas, médios, guardiões de lugares e objetos sacros. Na maioria das vezes, esses homens ou mulheres recebem um treinamento específico para as funções que irão desempenhar. Orações, sacrifício em favor de outros adoradores no que se refere ao povo de Deus. Esses elementos são alvos de uma chamada celestial específica, como é o caso de Isaías, no capítulo 6, e são cheios do Espírito Santo de Deus. Interpretação de eventos naturais. Há religiosos que alegam interpretar eventos naturais, por exemplo, tempestades, terremotos, inundações. Segundo eles, esses elementos naturais assinalam a presença de Deus, ou pode representar juízo contra algum povo ou seus inimigos. Para essa proposta de crendices, outras eventualidades pode conter sinalizações espirituais, mesmo os fatos históricos assinaliam as intervenções do divino em atos de salvação ou até mesmo condenação. Vamos à declaração de crenças. Quanto aos escritos sacros, eles são encontrados em praticamente todas as religiões. Inclui rituais para comunicação com uma deidade para conquistar o seu favor. Podem conter uma declaração a respeito da vida após a morte e descrever o céu ou até mesmo o inferno, ou até a própria reencarnação. Vamos à pergunta 6. Especifique 4 objetos sagrados, 4 pessoas sagradas e 2 práticas que a maioria das religiões tem em comum. Bom, poderíamos definir objetos sagrados. Para os hindus, a Bhagavad Gita. Para os Sikhs, seu Granth. Para os cristãos, a Bíblia. E para os muçulmanos, o Alcorão. Vamos agora, ainda ele pergunta 4 pessoas sagradas. Pessoas sagradas são pessoas dedicadas, não é? Então poderíamos dizer que para os muçulmanos, o profeta Maomé, para os cristãos, Jesus, Moisés, para os judeus, não é? E poderíamos ainda definir como Buda uma pessoa consagrada para o budismo. 2 práticas que a maioria das religiões tem em comum. O que elas praticam em comum são atos, né, de salvação que elas gostam de fazer ou falar sobre a vida após a morte. São práticas em comum. Vamos à religião e à deidade. Como é possível notar, uma deidade é parte vital da religião. De acordo com os dicionários, deidade é o ser supremo, exaltado, reverenciado por sua bondade e seu infinito poder. Sendo assim, uma deidade possui algumas características. Apesar de semelhanças com a humanidade, as deidades são seres sobrenaturais. Embora possa revelar-se materialmente, em determinadas ocasiões, a deidade, normalmente, ela é invisível.
muitos seguidores aí atribui imagem ou figura a elas. Soberana deidade tudo domina, o bem-estar, o destino da humanidade. Uma deidade sempre reage aos atos religiosos dos homens. A adoração de uma deidade inclui reverência, confiança, obediência e submissão. A personalidade também, normalmente, de uma divindade, como intelecto, emoção e vontade. Ali-se, resumidamente, pelo menos 5 características de uma deidade. Poderíamos colocar soberana, poderíamos colocar emoção, intelecto, vontade, obediência, submissão. Todos isso são termos, né? Outros termos relativos ao teísmo e que devem ser compreendidos são deidade, deísmo, teísmo, monoteísmo, politeísmo e panteísmo. Deísmo, vamos definir cada um desses termos. Deísmo é diferente de deidade. Deidade quer dizer o ser supremo, objeto de máxima adoração. Deísmo, no entanto, não é um ser, mas uma crença. Os deístas acreditam que Deus não se envolve com o mundo de modo pessoal. Acreditam que ele criou o mundo e colocou em andamento as leis que o governam. A seguir, retirou-se e deixou tudo que seguisse sozinho. Podemos comparar o Deus em que os deístas crê como o homem que dá a corda no relógio, deixando na prateleira para funcionar. Vamos agora ao teísmo. Teísmo, por outro lado, é a crença de que o homem pode entrar em estreito relacionamento com Deus. Os teístas dizem que Deus está envolvido em assuntos do homem e do mundo. Tanto do judaísmo quanto o cristianismo são religiões teístas. E as duas práticas, monoteísmo e a crença em um só Deus, politeísmo é a crença em muitos deuses. Por exemplo, os hindus são politeístas. Panteísmo é a crença de que todas as religiões são partes de um ulterior. As crenças hindu, budista, grega e romana às vezes eram panteístas. Vamos lá, associe cada termo direto em sua descrição apropriada. A crença que todas as coisas são finitas, são partes ou aparência do seu ser ulterior, poderíamos dizer que é o panteísmo. A letra A, número 6. A crença em muitos deuses, número 5, politeísmo. A crença em um só Deus, número 4, monoteísmo. A crença que Deus está envolvido nos assuntos do homem e do seu mundo, teísmo. A crença de que Deus criou o mundo nas que não está envolvido nele, deísmo. Um ser referenciado por possuir poder supremo, deidade. Tá aí as definições. Vamos à universalidade da religião. A religião é algo comum a toda a humanidade. Jamais se encontrou tribo alguma, por isolada que fosse, que não tivesse uma centelha religiosa. Os relatos de alguns exploradores que davam conta da existência de povos sem religião mostram-nos embalsamados na falta de conhecimento dessas culturas. Os estudos antropológicos sérios asseguram não haver povo ou cultura desprovida de traços religiosos. Os monumentos mais antigos da humanidade, tais como as pirâmides do Egito, revelam-nos evidência de que os povos mais antigos tinham crenças e práticas religiosas, mas apenas o ser humano tem um senso de religião. Nenhum animal revelou evidências de um sentimento religioso, mas de qualquer preparativo para uma vida além da morte. Vamos à pergunta 9, na eventualidade de você conhecer algumas pessoas totalmente avessas à religião, responda: se não há indícios de alguma razão oculta para que isso acontecesse. Bom,
na eventualidade você conhece alguma pessoa totalmente responda, se não há indício de alguma razão. Bom, às vezes a descrença no próprio Deus faz com que a pessoa seja oculta a isso, não é? Vamos continuar então nessa lição que nós estamos falando das religiões. Vamos antes disso falar sobre agora o próximo tema. Deixa eu voltar aqui na página. A origem das religiões. Vamos então, a origem das religiões. A experiência e a religião mais antiga. Onde a religião teve sua origem? É uma pergunta. O registro mais antigo da história da religião está na própria Bíblia. Ela informa de onde veio a religião e demonstra que a primeira religião era monoteísta. Em Gênesis 1:1 declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguns antropólogos ensinam que a religião foi desenvolvida pelo homem. Dizem que ela avançou de suas origens brutais para o monoteísmo e finalmente para um politeísmo complexo. Essa conjectura, no entanto, não é mais uma ideia formulada para apoiar a teoria da evolução. A fé judaico-cristã, por contraste, insiste que a religião é monoteísta em sua forma e existia desde a criação do mundo. O monoteísmo é praticado por cristãos, judeus e muçulmanos. Finalmente, evidências apontam que as demais religiões do mundo tornaram-se politeístas à medida que as pessoas se tornavam moral e espiritualmente corruptas. Vamos assinar-lhe a cada alternativa correta. A evidência bíblica apoia a teoria de que a religião progrediu do budismo para o monoteísmo. Essa está errada. A B, o relacionamento monoteísta entre Deus e Adão era caracterizado por sua natureza pessoal. Pode ser essa. Vamos a C, a adoração no Éden não era satisfatória porque não havia rituais na igreja. Também não é essa. Adão e Eva conversavam com Deus. D também é. Muito bem. A D ou a B está correta. Vamos à expiação e o acesso a Deus. Desde o Éden, o homem tem experimentado diferentes formas de expiar seus pecados e retornar para Deus. No entanto, o orgulho de realizar esses atos por seus próprios méritos tem sido o seu erro principal. Porém, é evidentemente que o caminho para a salvação é o sacrifício. Quando o Senhor teceu as túnicas de pele para Adão e Eva, derramou sangue, e essa foi a primeira expiação ou cobertura pelo pecado. Entretanto, o sacrifício dependia de fé no coração, e desse fato é ilustrado no sacrifício de Abel e também, por que não dizer, de Caim. Em Babel, o povo rebelou-se contra Deus, e essa rebelião foi um fracasso total. Os idiomas foram confundidos e os rebeldes foram espalhados por toda a terra. Após muitos anos, Deus restaurou o relacionamento pessoal com um homem, na pessoa de Abraão, que também oferecia sacrifícios e, por causa da sua fé e da obediência chamada Deus, tornou-se pai de muitas nações. Seus sacrifícios, no entanto, eram o resultado da fé e não os meios de merecer o favor e a bênção de Deus. Mais tarde, durante a experiência do Êxodo, Deus ensinou a Moisés os diferentes tipos de sacrifício que deveriam ser oferecidos. Além disso, deixou claro ao seu povo que sacrifícios não eram exercícios meramente mecânicos. Eles deveriam ser acompanhados de arrependimento genuíno, de uma mudança de comportamento, e deveriam também, no discurso toda a história, nos cultos dos tabernáculos do templo, o sacrifício pelo sangue
era a parte central da adoração. Mesmo assim, o sacrifício por si não bastava. Havia também a necessidade de dedicação mais sincera. Esse sacrifício, todos atendiam continuamente o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos do Novo Testamento, tais como Gálatas 2,16, explicam a necessidade do sacrifício perfeito, porque o homem não foi justificado pelas obras da lei. Vamos lá, assinale a cada alternativa corretamente. O sacrifício de sangue foi introduzido por Deus a fim de ensinar ao homem que a salvação não acontece pela justiça das obras, está certa? O sacrifício de sangue era um meio de acesso a Deus, também certo. E mediante a oferta de sacrifício, o homem torna-se justo, pela fé, não é? Letra D. Em Babel, o povo oferecia sacrifício a fim de evitar o castigo divino e a dispersão dos construtores. Errado. O sacrifício oferecido por Abraão capacitou a tornar-se pai de muitas nações. Não foi bem o sacrifício, mas a fé. Os israelitas receberam perdão pelos pecados mediante a fé no sacrifício perfeito vindouro. Essa está certa. E o sacrifício cristão é aquele que identifica-se com Cristo e dá louvores à grande graça de Deus. Certo. Vamos ao amianismo e maná. Fora da prática religiosa de Abraão e seus descendentes, o amianismo tornou-se a mais antiga religião. Essa crença atribui a todos os objetos alma e espírito. Segundo alguns estudiosos, as mais antigas religiões do mundo têm no animismo as suas razões. Inclui-se aí budismo e o hinduísmo. E entre os traços comuns a essas manifestações religiosas, pode ser contados o fetichismo ou tabus e adoração à natureza. Para a maioria dos peritos, o amianismo desenvolveu a partir do monoteísmo. Na maioria dos países animistas, os sacrifícios de sangue continuam sendo praticados. Essa é a maneira pela qual os adeptos dessa religião buscam chegar-se aos seus seres supremos. Os missionários dos povos animistas podem valer-se dessas práticas sacrificiais para introduzir a mensagem da cruz e do sacrifício perfeito de Cristo, restaurando assim a adoração ao Deus verdadeiro. Vamos a responder essa pergunta. Quais as características comuns ao animismo e às outras religiões? Podemos definir que a característica comum é que ela atribui aos objetos alma e espírito. Vamos saber como as práticas do animismo podem tornar-se uma ponte que leva a Cristo. Através dos sacrifícios, podemos usar isso para apresentar o sacrifício perfeito de Cristo. Os melanésios do Pacífico do Sul acreditam no maná, posteriormente tratado na lição. O maná é uma força misteriosa que, segundo acredita, existe na totalidade da natureza. O bispo Gordon, missionário na Melanésia, foi informado a respeito da crença tradicional de que maná era a origem de toda a religião. Esses ilhéus, habitantes das ilhas, acreditam também em tabus que eram colocados em certas pessoas, localidades e objetos para evitar enfermidades ou infortúnios. Vamos lá. Onde se originou o maná e qual é a crença do povo a respeito dele e outras religiões? Podemos dizer que o maná se originou nos melanésios do Pacífico do Sul, que acreditam no maná, apesar que o maná tem suas origens também na Bíblia. Vamos à abordagem das religiões. Abordagem a outras religiões por parte dos evangélicos deve ser feita mediante a compreensão dos pensamentos que os praticantes das seitas têm a respeito de Deus e do mundo.
São dois os tipos básicos de ideias. Primeiro, localidade divina, saber onde Deus habita. Segundo, mentalidade mundial, conhecimento sobre a natureza das pessoas e suas culturas. Vamos às crenças a respeito de Deus. Crenças a respeito de Deus. As diferentes religiões dividem quanto à ideia de localidade divina. Determinados grupos defendem que Deus transcende a criação, ou seja, ele está acima do mundo, mas pode ser alcançado por um mediador. O cristianismo e o islamismo enquadram-se nessa categoria. O livro do profeta Isaías afirma que Deus é alto e sublime e que sua glória enche a terra. Isaías 6, 1-3 e Isaías 40, 12-26. No Antigo Testamento, os homens buscavam contato com Deus através dos sacerdotes, porém Cristo é o novo e vivo caminho para que os homens se acheguem a Deus. E isso dá conta de que Deus criou o universo, mas não é o universo. A natureza e o mundo não são Deus. Outro grupo afirma que Deus é imanente, ou seja, trata-se da crença que Deus habita dentro. Para o cristão, Deus é o Criador e exerce o controle sobre toda a criação. Mas também Deus está presente em todos os lugares, mas ele habita dentro do crente. Os panteístas creem que os espíritos dos deuses estão dentro de todas as coisas. Conforme será visto mais adiante, o hinduísmo filosófico sustenta essa crença. Os panteístas, no entanto, consideram que Deus abrange uma área tão vasta que não pode entrar em contato com ele. Não tem um relacionamento pessoal com Deus, que é desfrutado pelos cristãos. Os cristãos podem dizer que Deus é transcendente, mas também afirmam que ele é imanente, ou seja, ele está dentro de nós. Deus está em nós, mas esse fato não significa que nós somos Deus. Quanto à fé cristã, Deus é, aqui podemos dizer, transcendente, né, e imanente em todas as coisas, e aqui seria a letra C, a certa, tanto transcendente quanto imanente. Vamos aos estilos básicos de raciocínio. A abordagem cristã a outras religiões precisa levar em consideração as ideias sobre o mundo. A maioria da humanidade pode ser dividida em 3 tipos básicos de mentalidade quanto ao mundo. Primeiro, o tipo causativo, as culturas ocidentais de raciocínios. O outro tipo é o intuitivo, as culturas do Extremo Oriente. E o tipo imaginativo, as culturas animistas. Conforme é possível notar, a mentalidade oriental é bastante distinta do pensamento ocidental. O não ocidental é mais passivo e menos inventivo. Ele apega-se ao passado e resiste ao que é novo ou estrangeiro. Trata-se de uma mentalidade mística e reservada, onde a família, o clã e a comunidade são deveres maiores que os interesses pessoais. Aqui a lógica pode não ter muito valor. O período ário desses povos jaz no passado, vinculado aos seus ancestrais, todos considerados com máximo respeito. Vamos lá, associe tipo da direita, característica na esquerda. Letra A, a lógica desempenha um papel inferior. Esse aqui é o tipo não ocidental, número 4. Característica do Extremo Oriente, podemos colocar o número 3, tipo intuitivo. Tipo ocidental de raciocínio, número 1, tipo causativo. Tipo que repudia novidades e agarra-se ao passado. Esse é o tipo intuitivo.
tipo cujos inimigos são a mudança é o tipo imaginativo. Vamos ao propósito da religião, que é a última parte dessa lição nossa, e depois iremos ao teste. Não é raro encontrar pessoas que descreiam de Deus. Mesmo assim, quase todos concordam que se deva reconhecer algo como objetivo de referência, sendo esse superior à própria pessoa. A partir disso, uma pergunta se forma: Deus deve buscar o homem ou o homem deve buscar a Deus? Esse questionamento provocou inúmeros debates. O cristianismo reconhece que desde a queda do homem, a humanidade iniciou uma busca sem fim pela divindade. Alguns o fazem querendo saída para difíceis situações. Outros se esforçam em prol da autorrealização. Gênesis revela que Deus também tem uma busca. Ele procura ter comunhão com os homens. Os seguidores de algumas religiões comparam essa busca com a escalada de uma montanha que leva a Deus. Acreditam que as religiões são caminhos diferentes que levam à mesma montanha. Todas as crenças podem ser aceitas, pois todas levam a Deus. Essa é uma fala bastante comum. Será que representa a verdade? O que é que a palavra Deus diz a respeito? Para essa resposta, o ponto de partida é o próprio homem, que deve ser visto de forma como realmente é. O ser humano contém uma dimensão espiritual, que somente pode ser satisfeita pela fonte de vida espiritual. Essa dimensão pode ser comparada como a sede. O homem perdido em um deserto de pecado e de desespero e sedento precisa de água. Deus fornece um oásis. Ele convida todos a virem às águas e receberem a satisfação para a alma. Ninguém é salvo somente por subir com dificuldade a uma montanha pelos seus próprios esforços. É salvo por chegar até a fonte da vida. Ali a sede é satisfeita pela água viva e assim a busca chega ao seu final. Certo dia, no último dia de uma festa em Jerusalém, Jesus ficou em pé no meio da multidão e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. O convite ainda vale: a vós todos que têm sede, vinde às águas. Isaías 55:1. Responda essas perguntas. A religião é o homem buscando a Deus ou Deus procurando o homem? Podemos definir que a religião é o homem buscando a Deus e Deus procurando o homem seria a salvação do homem. Qual a sua experiência em relação à ideia de que todas as religiões levam a Deus? Bom, podemos dizer que não é isso que a palavra Deus diz. Sim, todas as religiões levam a Deus, mas só o cristianismo leva o homem a conhecer a Deus como Pai. Como comparar a salvação com a água? Bom, podemos comparar que todos os homens estão sedentos dessa água e Deus chama para vir às fontes das águas. Vamos a um autoteste de múltipla escolha. Assinale a única alternativa correta. Então, dessas aqui, tem uma que é a única correta. A evidência histórica demonstra que a religião é. Evidência histórica. Aqui podemos definir como todas estão corretas, né? Uma influência unificante, um desenvolvimento de civilização, é encontrada em todas as culturas e limitada às pessoas evangelizadas. 2. Os crentes que se submetem à existência de uma religião demonstram todas estão corretas: transcendência, confiança, obediência e dependência. 3. Os crentes da religião que respeitam a deidade praticam o que nós chamamos de todas, né? Reverência, dependência, obediência e transcendência. Segundo o registro bíblico, a primeira forma de religião era, aqui tem a monoteísta e depois teísta, né? A e D.
estão corretas. 5. A cobertura pelo pecado é o caminho de acesso a Deus. Era completo sacrifício, agora são mediante sacrifício. Louvor conforme... Não. Podemos dizer, era mediante sacrifício com sangue nos tempos de Adão e Eva, que foram completadas pelo sacrifício de Jesus, agora são mediante sacrifício de louvor. Todas as respostas, todas estão corretas. Podemos pôr aí. O crente de uma religião tipo localidade divina, que Deus aqui seria a letra A, transcendente, alcançado através de um mediador. As características incomuns da religião animista são as seguintes. Letra C, elementos do fetichismo. Vamos agora à relação coluna A de acordo com coluna B. Associe os critérios para a religião direta com as declarações descritivas à esquerda. Os adeptos contam com poder além deles mesmos para satisfazer as necessidades espirituais ou físicas. Aqui seria dependência. A religião capacita os homens a atingirem o infinito. Aqui seria transcendência, letra E. Os crentes dão crédito a uma deidade dizendo que Deus existe e ele recompensa. Aqui seria obediência, letra A. Exige dos adeptos submeter deveres e responsabilidades. Não, a 11 seria a letra A 10 seria confiança. Os seguidores consideram a deidade com respeito, letra D, reverência. Associe cada termo direto com uma descrição apropriada à esquerda. Crença em que todas as coisas finitas são partes ou aparência do supremo, panteísmo, letra D. Crença em um único Deus, letra C, monoteísmo. Crença que Deus está envolvido com os afazeres do homem, seu mundo é teísmo. Crença que Deus criou o mundo, mas não se envolve com ele, letra A, deísmo. E a 17 a 20 diz o seguinte: associe cada termo direto com a descrição. As culturas do extremo oriente é o tipo não ocidental. O tipo lógico que raciocina é o tipo causativo. O tipo que a lógica tem menos influência é o tipo intuitivo, letra B. Inimigos da mudança e do progresso, tipo imaginativo. Muito bem. Aqui também tem as respostas que você pode conferir, tá bem? Todas elas. E com isso nós concluímos a lição de número 1. O aluno agora pode tirar um pequeno intervalo de 10, 15 minutos para ir ao banheiro, tomar uma água, um café, e você retorna para nós fazermos a lição 2 e o teste 1 das religiões mundiais. Que Deus abençoe a você, oremos ao Senhor. Pai querido, graças te damos por mais essa aula do curso da ETAD. Abençoa todos os teus filhos e alunos que estão estudando aqui conosco. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe. Amém.